Olá, queridos. Deus abençoe a paz de Cristo Jesus. Nós estamos iniciando hoje o nosso primeiro Santo Espírito podcast, apresentado pela Escola Santo Espírito. É motivo de alegria estar aqui junto conosco alguns companheiros de ministério, filhos de Deus. E do meu lado aqui, nossa amada irmã Laviana Azevedo. Deus abençoe, minha filha, em nome de Amém. Jesus. Tenho certeza que vai pegar fogo, em nome de Amém. Jesus. Glória a Deus. Aqui é o nosso amado Pastor Roberto, junto conosco. Olá, Pastorzão, olá, bom dia a todos, Deus abençoe a todos, estamos aí, com Jesus. glória a Deus. Nós temos também, gente, o nosso amado pastor Rafael Macedo, que está ministrando na nossa conferência, no nosso Júlio Profético e também na inauguração da nossa igreja. Pastorzão, que alegria tê-lo aqui. Deus é bom. Amém. Glória a Deus, pastor Rafael Melo. Para mim é uma alegria, uma honra, acima de tudo, né, estar aqui. Glória a Deus para ver todo mundo está acompanhando esse episódio, né, esse início de projeto maravilhoso, poderoso. A gente já pode sentir a presença do Espírito Santo aqui nessa mesa. Bem, glória a Deus. Então, gente, eu quero que você que está aí nos acompanhando, fazendo parte desse projeto, entenda que tudo que nós recebermos de Deus será entregue em níveis de revelação aqui para você. E nós queremos que você que tiver algumas sugestões de assuntos para os próximos podcasts, deixe nos comentários aqui do nosso vídeo, do nosso podcast, que nós vamos estar nos reunindo em muitas outras vezes em nome de Jesus. Mas para iniciar, nós queremos falar a respeito de ministério. E pastor, todos nós temos o início, né, no ministério, e eu me abraço muito a uma palavra de Eclesiastes 7 que diz que é melhor o fim das coisas do que o início delas. Uau. Né? E às vezes a gente se apega muito no início e esquece a trajetória. Né? Recentemente eu vi uma frase que diz assim: Deus ele está muito mais num processo do que na bênção, né? Ou no resultado. Então, o processo para todos que têm um ministério, ele muitas das vezes não é tão fácil como se imagina, né? E nós já queremos iniciar perguntando, pastor, como foi o início e experiências do seu ministério, de como começou. Eu já conheço boa parte disso, mas para os nossos telespectadores conhecerem mais como foi o início avassalador de cura, de libertação na vida do pastor Rafael Macedo. Pastor, essa é uma pergunta imprescindível, né? Falando de ministério, de início, inclusive, né, a gente vai aprendendo no meio do caminho. Eu trabalhava, né, em um certo período e também já era ministro. Então tinha que me dividir nessa dupla jornada, né? Certa vez eu orei ao Senhor: Senhor, se tem alguma coisa para mim, são muitos anos atrás, né? 12 anos atrás, ou me coloque de vez nisso ou me tire de vez, porque não dá para fazer os dois, né? O Senhor ouviu a oração e fui convidado, né, a ser pastor, iniciar bem 24 anos de idade. E a princípio, o que eu determinei? Vai ser uma bênção, vai ser poderoso. Eu descobri ali, quando Deus chamou o povo de Israel do Egito, né, para a terra prometida, Deus não falou que teria um deserto no meio do caminho. Falou da terra prometida que manava leite e mel. Se falasse, eles não iam Não querer iriam sair. passar pelo deserto. Então, quando eu recebi o convite para pastorear lá, bem no início, com 24 anos de idade, para mim só veio a parte boa de todo, né, todo o processo. Vai ser uma bênção, pessoas serão abençoadas, serão curadas, libertas. Eu estava bem no começo sem saber de nada mesmo, cru, né? E no meio do caminho eu comecei a descobrir que tem um processo, e esse processo, né, que foi forjando, forjando a gente. E falando assim, né, pastor, de ministério pessoal, que a gente está falando do ministério pastoral, né, que é um nível, né, quando a gente começou a lidar com pessoas, cuidar de pessoas, né, abençoar pessoas, lidar com a parte, né, do ser humano que é um pouco mais trabalhosa, esse foi um fator. Agora, falando de ministério pessoal, né, esse que a gente sai, ministra, ora, cura, o início mesmo se deu dentro do quarto, né, que eu imaginava já as pessoas enfermas dentro do quarto. Eu queria ser usado no poder do Espírito Santo, então no banheiro, tomando banho, eu orava né, os frascos de shampoo cair. E imaginava as pessoas possessas dentro do quarto, lá jovenzinho no começo, e hoje eu vivo tudo isso, né? Essa unção, essa bênção que a gente está vendo hoje. Mas começou nessa pegada bem pela fé mesmo, né? Bem crua. Aí a gente, no meio do caminho, vai conhecendo homens como o senhor, por exemplo, 2015, né? Que eu descobri seu ministério, foi uma inspiração poderosa para mim. Aí, no meio desse processo, precisamos de referências, né? Para estar avançando. E graças a Deus estamos aqui. Enquanto a gente desenrola essa conversa, a gente vai falando mais, né? Mas a princípio seria isso. Uau, interessante. Malaviana, alguma pergunta já? Tem. Vai. Eu Então dando só o start, né?
De quanto tempo tem, então, desse momento até hoje? Até o dia de hoje, são 12 anos. Eu comecei o ministério com 22, ministério Novo, pessoal, né? Novo. Com 24, ungido a pastor. E hoje eu tenho 33, então são o quê? São 12, 13 anos, por aí? 13 anos. 13 anos. 12 anos, né? 12 anos, 12 anos desse processo. Que eu considero bem pouco tempo, né? Em relação a... Com certeza. Uhum. Essa ideia, né, de início, que a gente quer realmente abraçar tudo, a gente quer curar, a gente quer libertar, a gente realmente não imagina que tenha esse processo, ou que pelo menos a gente não quer pensar que vai ser tão difícil, né? Sim. Mas o senhor consegue me falar hoje a principal diferença, quando o senhor falou sobre ministério pessoal e ministério pastoral? Qual a principal diferença e como você consegue esses dois desafios caminharem juntos, assim? Olha só que pergunta, nunca me fizeram essa pergunta, pastor. Poderosa pergunta, irmã Laviana. Mas hoje eu consigo definir bem, né? A gente vai aprendendo com o tempo, vai amadurecendo, mas a principal diferença como pastor local, que eu preciso, né, ter uma base, né, eu junto com a minha esposa, uma estrutura, a questão emocional do pastor ela é testada a cada minuto, não é nem todo dia, é a cada minuto, por lidar com pessoas, dificuldade de pessoas diferentes, né, situações. Uhum. A gente passa por muita coisa, né? Posso até abrir aqui nesse primeiro episódio. Passamos por traições, passamos por dificuldades financeiras, passamos por todo tipo de situação. Então, a nossa emoção diariamente, ela estica e volta todo o tempo, né? Essa é a principal diferença, no caso, com o pastor local. Já como um ministro que sai, que viaja, eu já vejo como o equilíbrio para esse outro lado, né? Porque nesse outro lado, a gente já tem uma bênção de... no espiritual fluir, as emoções já são mais reorganizadas quando nós saímos. É um tempo de refrigério, inclusive, né? Sair. Eu costumo dizer isso. A gente vem, por exemplo, como estamos aqui em Blumenau, vem para abençoar, mas sai muito mais abençoado. Volta para a base renovado, né? E seria essa a principal diferença. Glória a Deus. Pelo menos para mim, né? Como ser individual. Forte, hein? Forte. Tremendo. E aí, pastorzão? Tremendo. Na verdade, eu queria fazer uma colocação. Sim. Uma colocação. Dentro de um texto bíblico que é bem significativo para a vida, tanto pastoral quanto profético. Lucas, capítulo 3. O aparecimento de João Batista proclamando a palavra. Diz assim, o primeiro versículo diz assim: No ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, Herodes, o tetrarca da Galileia, e seu irmão Felipe, tetrarca da Ilutreia, da província de Traconites e Lisânias, tetrarca de Albani. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto, essa expressão no deserto, ela reflete muito o que o Senhor iniciou falando aqui. Se o povo imaginasse que iria para o deserto. Veio no deserto a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias. Ele passou a ser chamado Batista depois que ele começou a batizar. Então, essa uma colocação bem ampla para o ministério. Por exemplo, a Bíblia fez questão de narrar que haviam várias autoridades. Sim. E eles moravam em palácios e palacetes e tal, e gozavam de boas vidas. Porém, a escolha de Deus foi por alguém que precisava ou que já era forjado por ele. E esse ato de ser forjado, porque a Bíblia destaca, veio no deserto. A gente olha para a imagem de João Batista, dá a entender que era uma pessoa truculenta, mais marrento e tal. Mas a Bíblia esclarece que ele era um profeta que escolheu, ou seja, aceitou o chamado de Deus. E esse chamado, ele faz toda a diferença porque o chamado vem junto com uma lei de forja. Você precisa ser forjado para entender em certas dificuldades como que Deus trabalha na vida de cada um. Por quê? Deus poderia chegar nos sumos sacerdotes, Anás e Caifás, que era uma ligação de sacerdócio do homem
para com Deus e recebia de Deus para com o homem, e falar para eles, olha, eu preciso que vocês divulguem o meu filho porque ele vai vir. Só que, no entanto, a escolha de Deus é pela forja íntima. Uau. Sim. Ele conhece mais pelo íntimo, a sociedade conhece pela imagem, Deus conhece pelo íntimo. Sim. Deus conhece pelo íntimo. Então, quando a gente olha, de repente, eu tenho amigos que são pastores na África, em lugares escassos na África, e são missionários lá. E a gente olha, mas tem pessoas que falam mesmo assim, eu queria ser missionário na África. Às vezes, Deus não permite, porque sabe da dificuldade e sabe da capacidade. Então, quando Deus te chama, te coloca lá em Santarém, um estado do Pará, que assim, tem suas limitações dentro da comparação com São Paulo, Santa Catarina tem suas limitações. Então, quando Deus te chama, te forja, te coloca em um ambiente desse, e ele te dá uma ordem como deu para Adão e Eva, manifesta, progride nesse lugar, manifesta a minha glória, progride nesse lugar, faz crescer, trabalha. Ele, antes de tudo, te forjou, porque ele te chama para um deserto. E esse deserto, ele faz você ser forjado para você entender que às vezes, na dificuldade, onde Deus vai definir o teu chamado. Uau. Isso se encaixa, tem perfil. Perfeitamente. O senhor está falando aí, está me lembrando uma frase que agora me foge o autor, que ele disse: Deus, se tu tratas assim teus amigos mais íntimos, não me admiro que o senhor tenha tão poucos. Deserto vai forjar amigo de Deus, né? E eu agradeço a Deus. Teve momentos, né, que nessa forja inicial, como o pastor bem colocou, né, no deserto, que eu pensei, sim, eu acho que o senhor errou, de repente o senhor está, né, deveria ter outro melhor, mas no íntimo estava havendo uma forja, né? Hoje a gente tem ferramentas em todas as áreas, né? Física, emocional, espiritual, para lidar, né, com todos os desafios, né? E, apesar de novo, por ter começado muito novo, hoje a estrutura é outra, né? E é justamente o que Deus precisa, né, de homens forjados no deserto. Inclusive, não sei, né, mas talvez no meio mais pentecostal desalinhado hoje, essa expressão perdeu, né, a sua real essência. Pastor, estou no deserto, estou na prova, alguma coisa do tipo. São expressões até que eu geralmente não uso, por entender que no hebraico bíblico, deserto significa, né, lugar do Logos, ou seja, onde Deus fala. Então, no final das contas, é o melhor lugar que a gente possa estar para ser forjado por Deus. E dentro disso, só concluindo um raciocínio, existe uma lógica diferente em Deus. Por exemplo, no início, no Gênesis, Moisés era príncipe no Egito. Deus poderia deixar ele lá e falar com ele como príncipe. Olha, eu vou matar todo mundo, vou matar todo o reinado, vou te colocar como rei e tu vai libertar o meu povo. O caminho que a gente faria o caminho que a gente faria está dentro da lógica, né? Está dentro daquilo que a gente imagina. Não, vou colocar ele como um imperador do Egito e ele vai libertar o meu povo. Olha, vou matar Faraó e colocar José como imperador. Uma vez que ele é governador, ele assume o poder e libera o povo. Vou derrubar todo mundo, coloco Moisés como imperador. Aí Deus tira ele do palácio e coloca no deserto para ser forjado, para depois ir lá tentar libertar o povo. Só em Midian foi 40 anos, né? A mesma coisa, tipo, com Davi. Deus poderia chegar e falar com Jônatas, sendo que Jônatas tinha o coração voltado para Deus. Ele poderia matar Saul e Jônatas herdar o trono e falar, olha, tu vai ser um homem segundo o meu coração. Não, Deus forjou alguém que era perfeitamente completo aquilo que Deus escolheu e manda para o deserto para ser forjado. São coisas em Deus que a gente não consegue compreender. A gente não consegue compreender. Às vezes a gente pensa em uma eleição, em nos colocarmos em primeiro para Deus agir em nossas vidas. Só que Deus quer a gente, às vezes, no último da fila para mostrar a glória do seu poder. Forte. E tem um detalhe, né, que eu acho que no meio cristão, essa expressão a respeito de deserto sempre vai trazer a tonalidade, o tom de algo ruim. Né? Isso. Mas quando você olha para Jesus, diz que o Espírito Santo, né, o levou para o deserto. E a Bíblia diz que depois de sair do Rio Jordão, ele foi levado para o deserto cheio do Espírito.
e quando ele retorna do deserto, é no poder do Espírito. É no poder do Espírito. Então, antes de iniciar seu ministério em cura, milagres, libertações, sinais, prodígios, ele precisou ir cheio e voltar no poder, né? Onde o poder estava nele. Tem um detalhe no deserto também que você encontra os seus maiores desafios, né? Por exemplo, lá Jesus jejuou, mas também lá houve a tentação, aonde poderia arruinar todo o plano e o projeto de Deus para a humanidade, né? Mais uma vez, né? Então, como o Satanás ele olha para a humanidade e o seu coração tem a ira, tem a inveja, tem o desespero em ver o quanto que Deus criou pessoas tão perfeitas como o ser humano, mesmo em meio ao pecado, né? Mas querendo ou não, é a criação mais perfeita de Deus, né? Sim. E aí ele tenta de todas as maneiras paralisar, porque ele sabe que se ele paralisa o homem, ele consegue tirar a imagem e semelhança de Deus, né? Das pessoas que têm a autoridade para poder governar sobre a terra, manifestar o reino de Deus, a glória de Deus e carregar sobre si o próprio Deus, que é o Espírito Santo. Sim. Né? Então, ele vai buscar trazer muitas das vezes a mentalidade em relação a essa questão de deserto, que eu acho que acaba sendo até algo cultural, né? As pessoas dizem, estou no deserto, significa que eu estou passando por alguma provação. Quando que se ela tiver uma visão diferente do deserto, ela vai olhar, Deus está me treinando. Deus está me escondendo. No deserto, Deus escondeu João Batista. No deserto, Deus escondeu o seu povo, né? Era o lugar onde ele... O deserto é um lugar de provisão. Pronto. Porque quando você vê o povo no deserto, o que Deus gostaria para eles? Eu tenho maná se vocês necessitam de alimento. Eu tenho para vocês água se vocês necessitam de água. Eu tenho a luz do sol, mas tenho também a sombra, né? Eu tenho a coluna de fogo durante a noite para aquecer vocês, né? Então, tudo isso Deus tinha preparado para a humanidade no deserto, né? Então, o cuidado de Deus no deserto se torna muito maior do que fora dele. Mas o interessante é que quando Jesus sai no poder, significa o seguinte, o cuidado está no deserto, mas a presença contínua está fora dele. Está fora dele. Aí você sai do deserto com a presença em você. A partir de agora, aonde você for, né? Toda a bagagem e a estrutura do deserto está em você, inserida dentro de você. E não tem quem tire. Não. De maneira alguma, né, minha filha? Pode. Vamos lá, Viana. Mas eu acho que as pessoas, elas, a grosso modo falando, né? Da religiosidade em si, das pessoas que estão ainda vivendo essa religiosidade, eu creio que elas confundem, não sei se vocês vão concordar, elas confundem o que elas estão passando, ao invés de atribuir ao deserto com todos esses benefícios que o deserto dá, porque se você tiver uma visão espiritual, né, pensando totalmente fora da religiosidade, você vai conseguir entender todos os benefícios que o deserto traz. Mas as pessoas ainda vivem uma mentalidade onde o deserto é ruim. Então, elas atribuem o deserto ao inferno, ao diabo. Ao diabo. Então, elas querem colocar, não, eu estou passando por isso porque o diabo está me atentando, o diabo está isso. E aí atribui ao diabo o deserto que está passando, quanto, na verdade, esse deserto é realmente para forjar, trazer santidade, trazer entendimento, trazer direção, trazer alimento, trazer todos os tipos de benefícios que o mundo espiritual está tentando liberar para a gente não vai conseguir absorver esses benefícios estando da mesma forma. Então, eu creio que a gente precisa passar por esse deserto. Sim. Mas as pessoas atribuem ao inimigo. Fora, irmã Laviana, aqui tem tem um detalhe aqui, na verdade, né? Quando a pessoa de fato está num deserto, que ela possa atribuir uma prova é uma coisa, né? Outra coisa é quando é resultado, de quebra de princípio, de ir contra a palavra, aí desonra. Desonra. Isso, e aí, aí é pior ainda, né? Bem pior. Pior porque daí não assume e não quer... tem uma palavra, né? Ela não quer admitir que foi realmente uma quebra de princípios. E aí, nesse caso, a palavra diz, através do apóstolo Pedro, que Deus é quem resiste ao soberbo. Não é o diabo, não é o deserto. É o próprio Deus que resiste o soberbo e dá graça ao humilde, né? Então,
o deserto vai revelar o coração, né? E vai mostrar quem Deus precisa resistir, porque fica lá. O povo de Israel era para ter uma viagem, né, linear de 11 dias, ficou 40 anos por causa da dureza do coração, a dura cerviz, né? Que não se dobrava. Então tem muita questão envolvida aí, só nessa expressão que o pastor Roberto trouxe. Deserto. E o interessante, vou trazer uma revelação aqui do deserto, mas olha, lá em Tiago 4,7, quando diz, né, resistir ao diabo, ele fugirá de vós, nós costumeiramente lemos essa parte do versículo, que é a parte B. Mas a primeira parte, a parte A, diz, sujeitai-vos a Deus. Mas, sem ir, então porém, Sim. resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então, só existe um princípio, só existe uma regra de resistir ao diabo. E não é liberando palavra, diabo, eu te amo. Não. É se sujeitando a Deus. E quando eu me sujeito a Deus, aí a gente entra em uma outra revelação do deserto. Existe pessoas no deserto que elas entrarão e jamais sairão. Uau. Por quê? Morrerão no deserto, como a primeira geração. Isso aí. Porque quando elas entram no deserto, ali é o lugar em que vai haver uma geração que o espírito que está nela, o Espírito Santo ou o espírito dela, vai começar a ter uma liberação de como ela se posiciona. Por exemplo, de todos, apenas Caleb e Josué. E a Bíblia diz que eles tinham um espírito diferente, né? Então, uma porcentagem muito baixa, né? Muito pouco. Demais. 3 milhões de pessoas no deserto. É muito preocupante. Para uma geração inteira. Por quê? Porque foi no deserto em que os desejos do coração de todos eram expostos, né? Então, você vê que no deserto as rebeliões, né? As desonras, o ego inflamou, inflamável de todos ali, né? Você vê a própria Miriam, o próprio Arão, o próprio Arão se levanta contra o seu próprio irmão, né? Então, você vê essas rebeliões trazendo para essas pessoas o deserto como o último lugar deles. Sim. Por mais que o cuidado de Deus estivesse lá. Né? Mas faltava o quê? Faltava justamente eles entenderem que o mesmo Deus que os envia para a terra, mas necessariamente passando por um deserto, era o Deus que gostaria de cuidar deles. Né? Mas você vê que o deserto ele é tão perigoso porque no deserto você tem que entender que o tempo seu jamais será como o tempo de Deus. E o tempo de Deus é diferente do seu. É diferente. Né? Porque quando Moisés está 40 dias no monte, qual é a mentalidade do povo? Esse homem morreu. Sim. Nós estamos aqui. Então ele nos trouxe, vai nos matar no deserto e aqui nós vamos padecer. Vamos fazer o seguinte, vamos criar um Deus. E o interessante é que eles não queriam criar um Deus para adorá-los, eles queriam criar um Deus para poder dizer que foi esse o responsável por tirá-los do Egito. Um tipo de afronta, né? Justamente. E usando o ouro que Deus mandou o Egito dar para o povo de Deus. Um tipo de afronta. E aí, Moisés desce, né, depois de 40 dias, e você vê o que é 40 dias para um povo que está no deserto sendo tratado por Deus, cuidado por Deus. Né? Ele deveria descansar. Então, essa questão do deserto, acredito que todos os ministros, né, ou todas as pessoas na Terra terão seu momento de passar por ele, né? Só que a forma como o nosso coração se comporta no deserto determina onde chegaremos. Pastor, aí o senhor me faz lembrar agora, a pergunta inicial foi sobre o início de ministério, né? Então o início de ministério de fato vai ser um deserto, que é um tempo de, né, que Deus vai estar provando e aprovando o coração do ministro para saber que nível esse ministro vai chegar de unção, né? Isso aí. De influência, enfim, tudo que está ligado com o ministério. Eu entendi, né, falando de deserto ainda, que o deserto é também para um tempo de imaturidade. Porque olha só, em vários momentos eu ouvi pessoas chegando comigo, até hoje chegam, pastor, parece que a minha vida espiritual esfriou. Antes eu tinha mais experiência com Deus, antes aconteciam mais milagres, antes era assim, eu era mais fervoroso, e agora não mais. Aí, fazendo uma análise mais aprofundada, né, espiritualmente falando, essa pessoa estava num tempo de deserto, num tempo de maturidade. Então, no deserto, ela não precisava plantar, não precisava trabalhar, não precisava fazer poço, a água vinha da rocha. Né, o fogo de noite para aquecer, a sombra de dia, né, para proteger do sol, o maná caía do céu, então é um tempo descuidado, um tempo de maturidade. Porém, quando a geração nova entra na terra prometida, que mana leite e mel, agora vão precisar trabalhar, vão precisar plantar, vão precisar colher. Aí é um tempo que parece que meio que acabou os milagres, né, do deserto, agora entra uma responsabilidade, uma maturação para esse período, né, que é outro nível somente. Deus está do mesmo jeito. Então, toda a forja do deserto libera agora para esse tempo novo. Né? Eu mesmo, no começo do ministério, pessoalmente falando, vivi experiências extraordinárias que hoje, pessoalmente, não vivo tanto. Né? Que Deus me deixou, mas agora está no outro nível de maturidade, inclusive fazendo outro exemplar, né? Nessas experiências pessoais. Porque tem um cristão que quer ter essa experiência de início, né? De primeiro amor, o resto da vida não vai dar.
E as pessoas querem voltar. Então o pastor sempre fala sobre a unção. A unção de hoje não é a mesma de amanhã. Não serve. Lembrou algo top. Forte. Olha só. Quando você vê em Josué capítulo de número 24, expressão que todo mundo usa. Quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ao Senhor. Só que se nós entendermos todo o contexto, o que está acontecendo ali? Estão entrando na terra prometida, né? E o Josué chega com essa geração e diz assim, olha, os deuses que os vossos pais serviram no deserto, no passado, não podem entrar na terra prometida. Né? Porque se a terra que o Senhor te prometeu, você leva os deuses antigos para dentro dessa terra, praticamente você está tentando trazer o deserto para o lugar da bênção. Né? Então você está pegando o deserto, os deuses que você serviu ali, tudo que você passou ali, tentando trazer para uma terra prometida, aonde agora toda a estrutura vai mudar. Né? Aí entra no que a irmã Laviana falou. Tem pessoas, pastor, irmã Laviana e pastor Roberto, que elas querem viver a unção do deserto na unção da terra prometida. Uau, não dá. Jamais isso é possível. É tipo um arquivo enviado com vírus. Bem Isso mesmo. atual. Um arquivo enviado com vírus. Porque se não for tirado o vírus, ele vai se proliferar ali e vai queimar. E não vai passar de nível. Então, o deserto para Deus servia para tirar, primeiro, mentalidade de escravidão. O povo foi 430 anos. O tataravô foi escravo, o bisavô foi escravo, o avô foi escravo, o pai foi escravo e entraram com mentalidade de escravo, né? Da terra de Gósen no Egito. Então, tem que tirar essa mentalidade de escravatura, tirar os deuses do coração, os ídolos. Então, o trabalho de Deus foi esse, né? Enquanto vocês não tirar esse vírus, não tem como viver essa nova estação. Mas as pessoas... O senhor acha hoje que as pessoas são dependentes ainda? É porque se a gente for analisar lá atrás e olhar hoje, não é muito diferente. Se Jesus voltasse hoje, as pessoas crucificariam ele novamente, né? Novamente. Então, eu acho que as pessoas são dependentes, será? Ou esse tempo de espera do deserto até chegar na Terra Prometida... Esse tempo que é tão difícil das pessoas lidarem. Tipo assim, nesse tempo eu fico parada? Não posso ficar parada. Tá, mas e o tempo de Deus? Até quando esse tempo vai ser saudável, digamos assim, né? Para que isso aconteça. E falando ali também das emoções. O Senhor já vem tentando tratar essas emoções desde antes, né? Desde o deserto, desde sempre. Desde sempre. E hoje as pessoas ainda estão com dificuldade em tratar das emoções. É tanto que essa semana foi identificado, inclusive ontem, né, na nossa oração, sobre isso, a gente falou sobre isso. O quanto é influenciável se você não estiver vigilante. Então, as nossas emoções, o inimigo, ele usa também, né? Essa influência. Mas se a gente não estiver vigilante, a gente vai acabar deixando essa influência entrar, que é a questão dos deuses na Terra Prometida, ou até que você alcance essa promessa, o que você precisa ser tratado. E hoje a emoção ela está muito conturbada, está tudo muito bagunçado, e as pessoas não sabem se é o inimigo, não sabem se é Deus, não sabem se é o coração, não sabem se é, né? Se a briga é com quem, entendeu? O que está me atrapalhando entrar nessa terra? Esse tempo. As pessoas ficam muito assim, é o tempo de Deus. Às vezes precisa liberar perdão e acha assim, não, mas Deus vai fazer. Não, Deus não vai fazer o que é para a gente fazer. Sim. Né? Então, a pergunta é, o tempo, nesse tempo de espera, qual a dica, né? Vamos falar dica, né? Ou, enfim, para entender se o tempo eu preciso esperar mais em Deus ou esse tempo, como é que eu lido com essa questão do tempo? Entendi, irmã Laviana. É interessante. Aí abre um leque, né, de coisa agora aqui na nossa cabeça de pastor. Olha só, Deus fez a criação perfeita, né? Sim. Então, quando Deus cria o homem lá, o Adão, né, perfeito, ele cria na seguinte sequência, né? Primeiro espiritual, depois almático, depois físico, né? Tanto é que Gênesis 1:26 cria sua imagem e semelhança, isso é, no espírito. Em Gênesis 2:7 repete, mas agora não é criação, é formação. Formou o homem do pó da terra, né? Então é espírito, alma e corpo. Era essa criação perfeita, a ponto de Deus vir ter comunhão pessoal, porque Deus é espírito, importa que seja adorado em espírito, em verdade. Então Adão tinha que ser espiritual para ter comunhão com Deus espiritual. Quando o inimigo entra em cena, né? E faz Adão pecar, ele inverte essa criação. Correto? Então agora o homem passou primeiro a ser carnal, por isso teve que ser expulso do lugar de onde estava, da presença de Deus. Porque a carne não pode ficar em comunhão com Deus, o pecado não pode ter comunhão com o Espírito de Deus. Então o que era agora a criação espiritual, alma e corpo, agora passou a ser corpo, alma e espírito. Por último, espiritual.
Então, eu vejo até graça nisso, porque, olha, eu vejo Deus criou os anjos, né? E pecar em estado eterno não tem mais perdão. Então, a segunda criação de Deus, vou criar o homem em estado que ele tenha uma chance. Então, se ele tiver um veículo físico e pecar, ainda tem chance de salvação. Então, o que é? O anjo é um espírito que possui uma alma, poder de decisão. Tanto é que Rei Léo, né, que é Lúcifer, teve capacidade de se rebelar. O animal é dicotômico também, é uma alma que possui um corpo. Já o ser humano é uma alma que possui um corpo espiritual e um corpo físico. Tricotômico. Tricotômico, segundo Tessalonicenses 5:23 diz, não é mesmo Deus de paz santifique o vosso corpo, vossa alma e vosso espírito. Então, falando de emoções, as emoções estão na alma, Jesus veio para salvar a alma, né? Então, ali a alma é o ponto central. Então, na minha alma, eu tenho os dois lados. Se eu vou partir para o corpo físico, as coisas dessa terra, né, ser governado por esse mundo e não governá-lo, ou se eu vou partir por corpo espiritual, entrando em comunhão com os céus, sendo governado pelos céus e governando a partir do reino de Deus. O inimigo, sabendo disso, vai atacar diretamente o ponto central da criação, que é a alma. Então, dentro do deserto, por exemplo, esperar o que é, o que não é, o que fazer. A dica, né, que deu muito certo para mim penda pro espírito, porque a partir do espírito, a alma é um mar em revolta, um vulcão em erupção. Então, se eu permaneço na alma, tentando entender minhas emoções, tentando controlar as coisas com método, sabe? Não sou contra método nenhum, entendeu? Eu amo a profissão de psicologia, por exemplo, e tudo mais. Mas, falando de criação de Deus, se eu fico nessa área, batalhando com essas armas, é prejudicial e demora muito tempo. Agora, se eu parto pro espírito, a alma entra em regulação. Eu, por exemplo, faço isso todo o tempo. Eu entro em períodos longos de jejum para que a minha alma seja dominada e eu possa ter sensibilidade ao Espírito Santo e minhas emoções não me dominem. Então, os irmãos da igreja, pastor, o senhor entra em muito tempo de jejum, o senhor deve buscar muito poder de Deus. Não busco o poder de Deus, eu busco a presença, regula a minha alma, me torna sensível ao Espírito, mata a carne. Então, a dica é essa, seja espiritual, que é a dica desde o início, né? É isso mesmo. Que ficou pra gente hoje. Então, é um perigo, né? Porque a prática de oração, a prática de jejum e de oração está caindo em desuso. Então, eu ia comentar isso principalmente agora. no mundo pós-pandêmico, que as emoções foram completamente alteradas. Então, hoje, nós cristãos precisamos voltar à prática natural do jejum. E eu já observei que todas as oração. pessoas que estão muito assim, confusas, né? Difícil de entender, não oram e não jejuam. Então, é aquilo que também já foi falado no início. A pessoa quer pular o processo. Ela não quer o deserto, ela quer pular. Então, ela quer resolver as emoções, ela quer saber o que Deus tem, ela quer saber, ela tem até vontade, né? A intenção é boa. A intenção é boa, exatamente. Mas ela não quer passar pelo processo. Ela não quer orar. De busca, ela não... né? É errado a forma de busca. Jesus foi pro deserto jejuar, gente. Para ouvir a voz de Deus. Para matar a alma, e Jesus era homem. No deserto, o Espírito Santo leva Jesus pro deserto, mas deixa Jesus lá. Jesus é tentado como homem. Deus não estava lá. Ele não era Deus naquele momento. Era homem e como homem, dependente do Espírito, por meio do jejum e da oração, vencer as tentações malignas. E um detalhe interessante, que até o pastor Rafael já ministrou sobre isso na igreja, que aos 40 dias de jejum, o primeiro que se manifestou a Jesus não foi Deus, foi o diabo. Pronto. E é o que faz hoje? Não mudou o protocolo das trevas? Não mudou o protocolo. Todos nós somos sentados. E olha um detalhe interessante que o senhor falou aqui. Romanos 12 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, que pela compaixão de Deus, que apresentais os vossos corpos em sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, dentro da performance da sua fala. Uhum. E não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento. A alma. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No Espírito. No Espírito. E o culto racional, primeiro, é as emoções. O controle das emoções, aquilo que a irmã Laviana fez. Muitas pessoas têm a sede, porém ela usa o veículo de busca errado. Porque a vontade de Deus é falar com todos pessoalmente, como fala com o pastor Rafael, como fala comigo. A vontade de Deus é esse diálogo pessoal, entrar na casa de uma mulher que está despercebida nos afazeres domésticos e falar com ela.
Só que ele não tem esse acesso, porque a pessoa não liberou esse acesso, aquilo que o pastor falou, sujeitou a Deus. E sujeitar a Deus cabe uma renúncia profunda. Isso aí. A gente olhar Lucas capítulo 9, versículo 23, Jesus diz mesmo assim, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Essa é uma renúncia, e essa renúncia vai te transportar para o deserto. Ao te transportar para o deserto, ela vai derrubar todas as suas bases. Derrubando todas as suas bases, você vai ser uma pessoa nu, voltar como um Adão. Eu sou um nu tentando me esconder. Olha, já dando um spoiler da mensagem. Eu sou um nu tentando me esconder daquilo que eu pratico de errado para Deus não me achar e não corrigir o meu erro. Quando a vontade de Deus era que ele se apresente. Pai, eu estou aqui, sou carente, necessitado, estou no deserto, estou nu, sem ferramentas, mas eu tenho algo que a maioria da humanidade desconhece, que é a conexão. E essa conexão é o que falta. As pessoas não conseguem vincular a conexão com Deus, o relacionamento com Deus no seu dia a dia. Eles preferem viver o seu dia a dia, ter as suas vontades praticadas, ao invés de se sujeitar a Deus, que é a ferramenta principal. E cobrando a Deus. E cobrando a Deus. O povo do deserto era o que fazia. Né? Cobrava. Cobrava, O Senhor ocupado nos trouxe para esse deserto para morrer. Sim. Né? Você vai morrer, você que E essa questão é engraçada, como tudo tem a ver com o deserto, né? Porque o deserto justamente traz esse leque de assuntos, né? Que entra na unção, entra na presença, entra na dependência, entra na sujeição, na obediência. E essa questão da dependência, para uma sociedade tecnológica como nós temos hoje, avançada, é muito difícil. É muito difícil, Porque depender de Deus, quando não havia tecnologia, a pessoa não tinha meio que uma opção, né? Uhum. Porque ela não tinha distração como tem hoje, né? Então hoje, para você depender, antes de mais nada, você tem que ser uma pessoa focada. Você tem que não ter essa distração toda que nós temos, né? Que faz com que você acredite que tem como fazer, tem como dar certo, sendo dos seus métodos e das suas maneiras, né? E a dependência, ela traz justamente você se sujeitar a entender uma coisa, que dentro do ministério, dentro de um chamado, se tem uma palavra que nós temos que carregar em nós, é dependência. Dependência. Eu dependo de Deus, eu preciso dele. Porque se isso não acontece, o que eu vou fazer? Muitas das vezes eu farei como Corá, a rebelião de Corá, né? Corá, Dotã e Abirão. Abirão. Me levantarei dessa maneira, por quê? Porque não sei esperar no Senhor, né? E o próprio sacerdote, né, Arão, tem participação nisso. Porque a falta de posicionamento dele faz com que o povo também erre. Porque ele, como sacerdote, deveria se posicionar, é aquilo que a gente conversou sobre Deus se agrada de líderes fortes, sim, né? posicionados, que têm uma voz, que têm uma palavra ativa em relação ao reino de Deus, faz com que, muitas das vezes, pelo fato de você não ter essa dependência de Deus, porque, gente, um dia que eles aguardassem, mudaria toda a história. Mudaria toda a história. Então, Moisés estava há 40 dias na dependência de Deus. E o povo já não conseguia mais suportar estar ali, nessa dependência do Senhor. E hoje, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a gente percebe muito isso, né? Que num chamado, às vezes a gente tem referências erradas, né? Todos nós precisamos de referência, mas às vezes a gente olha para alguém e pensa assim, cara, mas fulano ontem era desconhecido, hoje já tem milhões de seguidores ou está pregando em milhares, centenas de lugares. E aí nós começamos a fazer essa associação. Meu ministério tem que ser do mesmo jeito. Né? Quando que, na verdade, nem tudo que está dando certo significa que está certo tem a aprovação de Deus. Né? Então, às vezes, Deus está só te forjando. Deus está protegendo você. E aí aquele exemplo que Jesus dá da galinha que protege seus filhos, né? Ele faz das suas asas, ele faz menção de Israel, né? Como uma galinha, o pai desejou guardar vocês, proteger vocês. Muitas das vezes você é desconhecido, né? Você não tem a fama que outros têm, mas é um cuidado de Deus tão grande, porque ele está preparando e estruturando você para que no momento em que você seja lançado literalmente para levar o nome de Deus, o reino de Deus, você tem estrutura, porque a pior coisa, gente, é nós vermos pessoas caindo,
porque não tiveram estrutura para suportar o processo. Cresceu rápido demais, prematuramente. E aí, quando a gente volta para a questão do deserto, a gente entende uma coisa. O deserto, ele é algo tão contínuo, ele nunca encerra. Você sai de um e entra no outro. Né? Cada um dentro da sua estrutura. Né? Porque o deserto é necessário para... A Ana fez um rosto de coisa mesmo. Tô entendendo algumas coisas. O deserto, ele te estrutura para aquele tempo. Né? Tipo, o tempo profético de Deus hoje, um exemplo. Se o tempo profético de Deus hoje é um tempo que o Senhor está restaurando o profético apostólico, para muitas pessoas é um deserto porque Deus tem elas guardadas. Elas gostariam de avançar. Né? E aí, quando ela sai desse deserto, ela foi forjada no profético, no apostólico. Agora Deus coloca ela em outro deserto, que é para forjar uma outra área, ou forjar uma outra ação do ministério. E aí, quando você pensa que não, por nós entendermos que o deserto é em Deus. Deserto é em Deus, não é pessoa. Tem gente dentro de deserto, Deus não mudou ela, Deus não colocou ela. Eu ia falar agora. Ela entrou porque ela quis. Deus não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. Né? Então, existe um exemplo a respeito do próprio Josué, que nós ministramos domingo, né? Josué está lá quando, depois de vencer Jericó, vai para Ai, e aí depois de perder 36 homens, Josué rasga sua veste e se lança no chão em desespero. E Deus diz assim, Josué, levanta-te daí, porque o povo pecou. Para de chorar. Isso, o povo pecou, é consequência. É consequência. Né? Então, um deserto finaliza um, você inicia outro. Só que aí é que está o segredo de tudo. Por exemplo, Jesus sai de um deserto de 40 dias de jejum, ele entra no deserto de lidar com mestres da lei, fariseus, né? Homens que pior, porque desafiavam o seu ministério, desafiavam sua autoridade. Você vê que depois ele entra num deserto da escolha dos discípulos, né? Escolher homens, depois lidar com esses homens, depois uma multidão. E aí você vai vendo Jesus sempre tendo que lidar com alguma coisa, né? Até o dia da sua morte. Na verdade, a vida de Jesus foi marcada pelas aflições do seu dia a dia, porque a gente prega o evangelho, só que por exemplo, o pastor Rafael chegar e pregar o evangelho para mim, ele não tem a ciência se no futuro eu vou aceitar ou não. E Jesus já tinha essa revelação daqueles que iriam aceitar e daqueles que não iriam aceitar. Então isso dentro dele era algo extremamente ferido, porque ele iria morrer por aquela pessoa, mas ele tinha a sua ciência na revelação do Espírito que aquela pessoa não iria aceitar. Isso é uma dor constante, era um princípio de um ministério forjado que era, por isso que a Bíblia diz em Isaías, ele levou sobre si as nossas dores, era homem de dores. Sim. Era homem de dores. Esse é um princípio de dores que, já pensou, a gente ter a ciência das pessoas que vão para o inferno ou não, de repente até cresceu ali junto, você viu crescer, sabe quem é aquela pessoa, de onde ele veio, mas o Espírito te revela, ele não vai ser salvo. Imagina. É forte. O pastor Rafael Melo tocou num ponto interessante, que eu não tenho como não deixar de abordar falando disso, acho que até um impulso aqui no coração. Se a gente pegar durante o deserto do povo de Israel, né, deu o gatilho ali em Dotã, Corá, Dotã e Abirão, toda vez que aparece a palavra murmuração no deserto, que é o que manteve o povo dentro do deserto, está ligada com seus líderes, com seus pastores. Então você vê, se pessoas estão no deserto, nesse teor que nós estamos tratando, está ligado com desonra, desobediência e falta de dependência de Deus. E Deus sempre vai medir pela autoridade. Por exemplo, falando de autoridade de Deus, né? Não abuso de autoridade, homens que Deus não colocou na frente da sua obra. Mas, por exemplo, quando Corá, né, ele é influente no povo, a ponto de levar várias famílias, várias pessoas com eles. É o problema que nós temos hoje nas redes sociais. Muita gente influente, mas não são referências. Né? Então, aí a gente está lidando com pessoas que estão tendo milhares de seguidores influentes, tanto é que o nome da profissão é influencer, né? Porém, não são referentes, não podem ser referencial. Esse Deus está guardando. É um paradigma, um paradoxo muito grande, né? Deus com seus secretos, né, guardando os seus homens secretos, mulheres secretas, e aqueles que estão lá na frente, que sempre foi a vontade do inimigo, né? Colocar em posições altas. Aí Moisés está idoso, né? E chega lá Corá, com Dotã, Abirã, e uma terça parte do povo de Israel diz: a gente acha que tua forma de governar já não é legal, já passou, né? Nós somos agora da era digital, nós temos as ferramentas corretas e nós influenciamos o povo. Moisés, idoso, se levanta: se eu sou homem de Deus, vocês não morrem de morte natural. É a única menção na Bíblia que fala que pessoas foram vivas para o inferno. A terra se abriu, o Sheol engoliu.
por causa da desonra, né, contra a autoridade. Então, pessoas que estão no deserto, pode observar que está ligado com desonra, desobediência e sempre está ligado com autoridade. Insujeição. Né? Insujeição. Dura cerviz é a parte cervical, né? Que não se dobra. Não se dobra. Aí entra o orgulho, entra várias tudo. No Novo Testamento tinha uns grupos de Cefas, os grupos de Paulo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro. E os piores eram os que diziam, eu sou de Jesus. Impressionantemente, porque não se sujeitava à autoridade de Deus na terra. Isso gera um problema seríssimo. E eu tenho visto isso acontecer. Igreja que eu vou ministrar, né, a gente aproveita para falar sobre isso. Há pouco tempo estava ministrando em São Paulo, falamos em todas as igrejas sobre, mudou o cenário de igreja por conta desse detalhe que precisa ser restaurado no Brasil. O Brasil é um problema de desonra a líderes, está colocando a igreja do Brasil num deserto terrível. É verdade, é verdade. Porque quando volta ali em Josué, quando Deus vai lá e fala para ele, levanta-te, ele não vai falar levanta para alguém que está em pé, né? Está caído, está deitado, está no mínimo sentado. Exatamente. E aí é interessante quando você vê que Deus fala para ele, é só seguir o que o seu mestre te ensinou. Ele não passou em cima da... Ele sendo Deus, ele não passou em cima da autoridade de Moisés. Que era Moisés o líder dele, né? Então, essa questão de liderança é muito séria e é muito complicada. É fundamental. Quando a gente entende isso, fica muito mais fácil. Tanto a questão da desonra, quanto a questão também de você estar realmente em um lugar e debaixo de uma liderança que você não só respeita, mas que você se sente liderado. Sim. Então, os dois lados estão corrompidos, infelizmente. Sim, exatamente. Os dois lados estão corrompidos. Até porque nós temos muita autoridade que não é de Deus aí. Exato. E a questão da influência, meu Deus do céu, é muito grande também. Essa influência sem ter referência, sem ser referência bíblica, vivida. Porque hoje, por exemplo, a gente vê mulheres chegando que já tentaram de tudo. Eu já fui na palestra, não sei de quem, todo mundo famosérrimo, assim, sabe, né? Famoso, influente, e faz isso e faz aquilo, paga caro, sendo que poderia estar se alimentando diretamente da fonte, né? Diretamente da fonte, de forma correta, mas não quer o jejum e a oração. Quer que alguém chegue e resolva o problema sem passar, que é mais fácil, mas aí não vai ter estrutura. E aí a questão, voltando para os problemas e para o deserto, as pessoas elas entram e aí elas querem que o Senhor resolva. Mas, na verdade, aquele lugar, como já foi falado, é para que ele prepara a gente para o problema. Ele não vai tirar o problema quando você sair dali, mas você vai estar preparado, você vai estar pronto para encarar aquilo ali. Né? Manaviana, você está falando, está me lembrando uma experiência poderosa que eu tive exatamente quanto a isso. Estava num problema sério na igreja, pastor Rafael, e eu sempre fui muito radical na questão espiritual. Então, minha esposa me acompanha desde sempre, eu falei, amor, vou entrar no quarto. Eu só vou sair quando Deus falar comigo, isso pode durar meses, eu não sei. E eu entrei pro quarto, estava com esse problema aí, esse problemão para resolver. Entrei numa quarta-feira, nada. Na quinta-feira, amanheci o dia trancado no quarto, uma garrafa de água somente. E jejum e oração lá dentro. No segundo dia, o dia amanheceu já, com a presença do Espírito Santo. E eu esperando a resolução de um problema. No terceiro dia, a glória estava manifesta. E ao terceiro dia, ao final do terceiro dia, o Senhor falou comigo, não vou mudar nada à tua volta, mas eu vou te mudar completamente. Então eu saí com a resposta. Aqui dentro alterou. Quando mudou aqui, tudo em volta naturalmente começou a ter outro teor, outras cores, e aí sim eu entendi esse processo aí, né? Então, esse mundo de hoje acelerado, né, fast food, tudo pronto, tá gerando essa demanda, né, psicológica de que eu preciso de uma resolução rápida. E Deus não mudou. Não mudou. Deus continuou mesmo. Precisa passar 40 anos no deserto. Vai passar 40 anos no deserto até Mas as pessoas não querem esperar. E eu vivi isso. Eu vivi exatamente isso. Tipo assim, eu queria muito viver e ter experiências e tal. Só que aí você fica vivendo de experiência em experiência. E não é assim que Deus quer. Ele tem todos os dias uma experiência. Ele tem uma vida na presença dele. Novidades todo dia. Então, eu vivia querendo, eu queria. Mas eu não era comprometida nessa vida de jejum e de oração. Eu acho, né? Até porque também a gente deixou de aprender isso, né? Mas a gente não pode terceirizar. Então, a gente precisa entender que hoje o papel de pôr a lenha e de manter o fogo é nossa, é minha. Né? A gente não pode depender, a gente precisa estar debaixo
e a importância também de estar debaixo de uma liderança que vai te levar para esse lugar também, né? Sim. Mas a gente precisa entender que a responsabilidade é individual, não adianta querer terceirizar. Então, eu terceirizei, às vezes eu terceirizei, e a importância também de entender que, às vezes, você olha pelo que não está fazendo, pelo que você está fazendo, mas, às vezes, deixar de fazer também é um grande problema. Forte. Bem pior. Isso mesmo. É pior. É bem Então, pior. você não faz, eu tive uma atitude errada. É melhor do que não fazer nada. Mas esse processo de testar, eu vou falar testar, porque eu testei e funciona. Não mudou, né? Não mudou nada. Então, a gente precisa realmente. Então, todas as ferramentas que eu fui aprendendo e antes eu ignorava, quando eu decidi testar, funciona. Olha só. Funciona. Acelera O processo. Acelera o processo. Então, a Muito gente tem também o poder de atrasar o nosso processo. Com certeza. Do Com chamado, certeza. do propósito. E né? essas pessoas que estão terceirizando são as presas fáceis para cair na mão de líderes de abuso de Totalmente, autoridade, que vai totalmente. guiar por outro caminho. Totalmente. Isso aí. Então, o que tem de falso profeta está sendo castigo para falsos crentes, Isso né? aí. Aqui eu já entro com aquele texto, que eu não sei onde está. Está na Bíblia. Tá na Bíblia. Descobri. De Gênesis a Apocalipse, vai estar lá. Sobre o espírito do engano, que o Senhor permite. Sim, é na história com... Primeira Reis Acabe, 22, se eu não me engano. Com Acabe. Deus envia um espírito mentiroso. Um espírito mentiroso. Então, sabe? e aí Espírito quando você mentiroso. para Inclusive é um para... homem forte, né, o Gigi? Exato. Sai. Aí você para analisar esse texto e fala, poxa, mas por quê? Né? Tipo, se você for tentar explicar pela lógica, como a gente estava falando no início. Mas o espiritual é diferente. Então, o mover do mundo espiritual é muito diferente do que a gente pensa quando a gente está ali naquela vidinha da mesmice, né? Então, quando você toma essa decisão de entender isso, você tem o discernimento, aí você fala, legal, esse permitir o espírito do engano é exatamente para esses que estão terceirizando. Lógico. E da E parte de Deus. Exato, da parte de Deus. Então, às vezes, a pessoa quer, todo mal vem... Não, Deus também permite. Sim, Permite com certeza. para que nós venhamos crescer e falar, não, eu não posso ficar com esse mesmo pensamento a minha vida inteira, senão eu não vou viver na totalidade da presença e do amor e de tudo que ele tem pra gente, né? É verdade. E a cobiça no nosso coração, ela atrai aquilo que ele deseja, né? E nessa... É interessante, gente, que quando Abraão vem de Sarai pela primeira vez, Abrão vem de Sarai pela primeira vez, a Bíblia diz que ele foi abençoado. Escravos, gado, riqueza. E eu acredito que no meio desses servos e escravos veio Agar, Ah, com certeza. Abimeleque deu de presente. né? Então, ou seja, Agar veio... Aliás, no Egito, No né, Egito. Da onde ela vem. Agar veio justamente em uma paga por uma decisão totalmente fora de Deus. Totalmente fora de Porque Deus. se Deus está enviando ele para a terra, né, de Canaã, terra prometida, o que ele vai fazer para o Egito? Né? Então. Perfeito. Mas entendendo isso, talvez alguém se pergunte, a gente falou muito sobre a questão do ministério no deserto, e qual o nosso posicionamento em deserto? Se sujeitar a Deus. Somente. Né? Não tem como espernear, mas eu tenho que sair daqui, não. Quando nós entramos em um deserto, nós temos só que, Senhor, eis-me aqui. Né? Eu quero a tua vontade, ainda que ela doa, ainda que ela... Porque disso que a irmã Laviana está falando sobre essa questão da liderança, o pastor está falando. Qual é o maior problema? É que quando você está numa trajetória, para refazer a rota é mais difícil. Ela só é refeita no espírito. Sim. Quando você começa a abrir mão de si mesmo, pega aquele vinho antigo, velho, que está lá dentro, começa a tirar ele para poder receber vinho novo. E aí esse vinho novo vem justamente para proporcionar a você um alinhamento de novo com o caminho. Né? Porque às vezes, pelo fato de recebermos alimento fast food, né? Muito mais rápido, ora por mim, faz por mim, busca, jejua por mim, tudo por mim, eu acabo ficando para trás nesse processo e chega um momento de dependência tão grande que aí é aquilo. Se eu não tenho, e aí eu sempre me lembro de um exemplo. Eu conheci uma vez, por causa do ministério, uma pessoa entrou em contato, pastor, admiro seu ministério e tudo, amém. Só que 3 meses depois, eu percebi que essa pessoa não queria um líder, ela queria um profeta de estimação. Aí não dá. Porque aí o profeta de estimação é o que Jezabel fazia com os seus. Com os seus, né? Né? Ou seja, eu te abençoo de alguma maneira, te sustento de alguma maneira, mas você se sujeita a mim. Né? E a gente tem esse exemplo espalhados por muitos lugares. Né? Pessoas que elas se posicionam numa posição de ter pessoas que elas vivem a vida para essas pessoas. Né?
Tipo, pelo fato da pessoa ter uma posição de destaque, fazer algo, agora ela quer dizer o que ela vai fazer, como ela vai fazer, do jeito que essa pessoa tem que fazer e tudo, sem ser parte do corpo ou sem ser parte daquele ambiente. Porque quem é parte do ambiente está disponível para duas coisas. Para as alegrias e para a tristeza. Para os desafios e para aquilo que dá certo, né? Falar que tá junto só quando tá tudo bem, Aí, ou depois que já deu certo, é fácil. É aquilo que eu falei pro pastor. Recentemente eu vi uma pessoa dizer assim, eu perguntei pra pessoa se ela era de alguma igreja, ela disse assim, eu vou na igreja tal. Gente, quem vai não é. Pronto. Nossa, E aí na hora o Senhor falou isso comigo, porque quando eu sou, eu não vou dizer pra pessoa assim, eu vou na igreja tal, não. Eu sou da igreja tal. Né? Porque você vai num banco, mas você não é do banco. Você vai num banco, né? Vai pagar conta, fazer alguma coisa. Você vai no médico, você vai no Detran, você vai na pizzaria, você vai em qualquer lugar. Mas agora ser é diferente. Você pode dizer, eu sou da casa tal. Eu sou da família tal. Né? Tanto é que Atos 1:8 que Jesus diz, vocês serão minhas testemunhas. É isso aí. Então hoje a gente tem muitas pessoas que elas não se posicionam e dizem, eu sou, eu visto a camisa, eu tô junto e aconteça o que acontecer. Né? Isso revela total descomprometimento da igreja atual, que precisa ser restaurado. Precisa, urgente, pastor. A gente até falou um pouco sobre essa questão, né, da desonra. E por quê? E você vê que muitas pessoas geraram pessoas na desonra porque elas são fruto de desonra. Porque as pessoas ficam assim, eu vou estar aqui, mas eu não vou me envolver muito não, porque se der ruim depois eu tô fora, entendeu? Isso, é uma insegurança e é realmente fruto de uma liderança doente. Doente, gerando doença no meio do povo. Isso é uma coisa que tem gerado muita polêmica na internet. Muito. Eu fiz uma observação esses dias. Eu sigo um casal, eles são palestinos. E eles postam vídeos da destruição da guerra lá, do confronto lá na Palestina, né? A crise humanitária que está acontecendo lá. Eles postam vídeo. Na faixa de Gaza. Sim, lá na faixa de Gaza. E os vídeos deles dá 1,5 milhão, 2 milhões de palestinos, 100 mil palestinos comentando. O comentário deles é assim, olha, fiquem firmes, de pessoas simpatizantes comentando. Todos, dá para olhar o perfil, todos de origem árabes ou palestino. Eles comentando, fiquem firmes, Alá vai vos dar a vitória. Esses que morreram receberam sua recompensa. Eles são tratados no íntimo por Alá na sua morte. Então fiquem firmes, não desapeguem. Todas mensagens positivas, mostrando um lado, tipo, a gente está sofrendo, mas estamos no deserto, mas Deus vai nos dar a vitória. Aí, quando você posta nos canais dos crentes uma mensagem, por exemplo, postaram um escândalo, às vezes não é tão escândalo assim, postaram uma mensagem esses dias, o pastor fulano de tal fez isso e tal, o pastor fulano de tal fez isso e tal. Você vai olhar o comentário todos dos crentes. Lá, a bio deles tem um versículo bíblico, João, Provérbios e tal. Quando você vai olhar os comentários, todos pejorativos. Todos pejorativos. Os crentes falando mal dos próprios crentes, detonando os próprios crentes. São pessoas que nunca vão sair do deserto. Nunca vão conhecer a intimidade em Deus. Por quê? Porque eles desconhecem o contexto do que é ser um verdadeiro filho de Deus. É isso aí. É verdade. E o interessante é que João, no capítulo 1, vai dizer justamente isso, né? E a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, às vezes a gente tem essa mentalidade de que todos nós somos iguais, mas nós confundimos que o fato de você ser criado por Deus não traz os mesmos resultados, né, para toda a criação. Sim. Deveria. Sim. Se todos tivessem né, a imagem e semelhança de Deus na sua totalidade, plenitude, submissão, entrega, o único Deus. Mas aí voltando para a questão da unção, para a gente ir finalizando, a gente vive um tempo em que a unção se tornou algo muito fora do que ela é de verdade. Uma espécie de produto, pastor, sobre assim? Daí para frente, pior, né? Então as pessoas começaram a olhar para a unção como mais uma maneira meio que catalogada. Por exemplo, o que é unção? As pessoas têm que definir unção, se acontecer isso numa reunião. E a gente esquece que tem pessoas que elas recebem da unção de Deus
nos seus ministérios, mas aquilo ali é pelo fato da pessoa, da liderança que está sobre ela. Né? Então elas saem dali acreditando que são ungidas quando elas não receberam nada ainda. Elas só estão fluindo debaixo de uma autoridade. Só pegaram a senha do Wi-Fi, né? O roteador era do Então acaba que você vê essas pessoas padecendo, e aí para manter aquilo que elas saíram de lá acreditando ter, o que elas fazem? Elas começam a criar métodos, né? E aí entra o que você falou. Aí método para isso, método para aquilo, como alcançar isso, como viver aquilo, como viver... Aí ela cria tantos métodos que no final das contas ela não leva ninguém a lugar algum. Porque nem ela não está indo para lugar nenhum. Né? Então a questão da honra, a questão de reconhecer que os desertos... você vê, Josué passou todo o deserto junto com Moisés. Você vê que Caleb passou todo o deserto junto com Moisés. Mas no dia em que Caleb decide tomar por herança a terra que Moisés tinha dado a ele, o que ele faz? Ele não pulou os princípios, ele foi com Josué. Sim. É interessante que Caleb e Josué serviram juntos, mas Caleb reconhecia a autoridade de Josué. Ele não foi lá tomar a terra, não, Moisés me deu, não, ele foi lá, vou com o meu pastor, vou com o meu líder. E aí ele chega diante de Josué e diz assim, a terra que Moisés me entregou. Eu tenho o mesmo vigor, a mesma força de 45 anos atrás, eu estou indo lá. O que ele precisar? Só da bênção de Josué. Glória a Deus. Né? Então, isso acaba liberando sobre a vida de Caleb justamente aquilo que pertencia a ele, mas não está nas suas mãos. Ou seja, o que libera aquilo que nós necessitamos para o nosso ministério é justamente a bênção daquele que talvez não esteve conosco no deserto, mas hoje é aquele que conhece o deserto que passamos. Uau. Outros estiveram conosco no deserto, eles nos prepararam para a terra. O interessante é que Moisés ele não entra na terra prometida, mas preparou alguém para entrar. Glória a Deus. Josué ele não entrou na terra, Moisés não entrou na terra prometida, mas ele gerou pessoas que na terra prometida tiveram um princípio muito parecido com a forma como ele lidou com tudo aquilo. Sim. E a unção ainda a gente consegue ver os dois lados, né? Aquele que alcançou esse aí, só que continua o mover só da unção externa e daí perdeu a unção interna, continua se movendo, né? E aquele que só quer unção, mas não quer o dono da unção. Que aí e nem se submete a ninguém. E não se submete a ninguém, acha que sozinho vai dar conta. Então, também acaba se perdendo, né? Mas eu não posso sair sem fazer uma pergunta. Vai. É porque assim, ó, como iniciou, né? Falando sobre o início do ministério, e aí a gente partiu ali para o deserto, mas eu vejo hoje uma dificuldade muito grande entre o equilíbrio do ministério com a família. Sim. É um ponto muito sério a se tratar, né? Então, unção, ministério, deserto, é tudo muito lindo. Depois que você está vivendo realmente dentro do reino, né? Não olhando só do lado de fora, mas você vivendo isso na prática, você experimenta o jejum, experimenta a unção. E aí, esse equilíbrio que eu vejo que é muito difícil entre ministério e família. Então, até que ponto... a renúncia, né, que a gente falou no início também. A renúncia é algo que não volta. Quando você renuncia, porque Deus pediu e é algo que você não tem de volta. Mas esse equilíbrio, como que é hoje para o senhor equilibrar o seu ministério? Tudo bem que a sua esposa acompanha e tudo, mas eu digo assim, tempo com família, que você consegue equilibrar. Tendo os dois juntos, fica muito mais fácil. Claro. Né? Irmã Laviana, é interessante a sua pergunta, porque, de fato, eu tive que descobrir esse equilíbrio, né? Eu comecei muito novo, então comecei disparado no ministério. Uma coisa que eu orava que era uma esposa que vai me acompanhar no ministério. Aí casamos, né? Então saí disparado na frente, não dando a atenção necessária para minha esposa, né? E logo depois família, né? Que viemos a ter o primeiro filho, nosso filho mais velho, Pedro Rafael. Aí no meio do caminho eu desacelero o ministério, aí agora eu já começo a cuidar só da família. Aí desequilibrou de novo. De novo. Aí agora tem uns anos, um ano pra cá, que eu tô conseguindo equilibrar os dois. Eu entendi que meus filhos, quando eu voltar agora para Santarém, não querem saber quantos demônios eu expulsei, quantas pessoas foram curadas, quantas pessoas foram cheias do Espírito. Ele não quer saber do pastor, ele quer saber do pai. Quer saber que eles estão me esperando com um brinquedo novo, e pode ter o brinquedo que for, eu sou o melhor brinquedo para eles. Sim. Minha esposa não quer saber, claro que são admiradores e amam, né, tudo isso que Deus faz através da vida do marido dela e do pai deles, porém em casa tem que ser o marido e o pai, né? Então, em casa, da porta para dentro não existe o pastor. Quesito de levar o ministério para dentro de casa. Assim como também não tem como aqui ser o marido ou seu pai, né? Aqui eu estou sendo o pastor, o instrutor,
né? Aquele que dá pasto, né? Da raiz da palavra pastor. Porém, esse equilíbrio, ele vai ter que ser alcançado, não vem pronto. Nada vem pronto, né? Então, esse equilíbrio eu precisei aprender. Hoje, posso dizer que está equilibrado, consigo equilibrar. E quando a gente encontra o equilíbrio ministério-família, os dois fluem poderosamente, perfeitamente em equilíbrio e harmonia. Vai dar um trabalho em chegar lá, tem que passar no deserto para entender. Amém. Considerações, começando pelo pastor Roberto. Obrigado, pastor Rafael. Deus continue abençoando, honrando tua vida sempre. Tem sido uma amizade, uma parceria muito forte e uma gestão de trabalho a nível espiritual, secular, assim que a gente divulga, que é exemplar, tá? Então, a gente quer estar sempre ali perto. Melhor coisa é quando você tem um pastor que você se identifica. Então, você quer estar ali perto, quer ser útil na obra, sabe? Eu sempre carreguei isso comigo. Eu preciso ser útil em alguma coisa. Tá precisando de alguém para ser porteiro? Eu preciso ser um porteiro, na casa do Senhor. Tá precisando de alguém para tirar oferta, para entregar envelope, para entregar panfleto, para ir orar por alguém? Eu quero ser útil. Então, me concedeu essa oportunidade de ser, mais uma vez, útil no ministério. E glória a Deus por isso, honra a Deus por tua vida. Obrigado, irmã Laviana, que tem sido um instrumento ali, resposta das nossas orações, sim, tá? Uhum. E, pastor Rafael, é um prazer muito grande conhecê-lo, estar aqui e participar desse podcast com vocês. Que o Senhor continue nos honrando, nos abençoando de forma poderosa. Amém. Amém. Obrigado, pastor Roberto. Glória a Deus. Meu Deus do céu. Poderoso demais, né? Sempre bom poder estar no meio de pessoas que têm a mesma visão, e também chegar nesse equilíbrio é muito difícil. Você conseguir chegar, estar e sentir que você está realmente no lugar certo, e isso eu tenho vivido na prática e tem sido muito bom. Glória a Deus. E o recado, né, principalmente para as pessoas que vão assistir, é se perguntar se aonde você está tendo o alimento que você precisa, né? A gente precisa entender que está debaixo dessa liderança que é humana, mas que busca essa santidade em Deus, é necessário para que nós venhamos alcançar, né? A graça e a plenitude do Senhor. E são tempos que o Senhor tem nos dado ferramentas novas, pessoas novas. Eu creio em um tempo novo, um tempo de transição, né? Aqui é só o início, só o começo, mas o Senhor já falou, né, que vai entregar Blumenau para nós em nome de Jesus. Tá ligado. Blumenau não vai ser conhecido só pela Oktober, mas eu creio nisso. Já tomei posse. E conhecer, né? Conheci o pastor hoje, meu Deus do céu. Então, é uma honra poder estar aqui, né? O convite também do meu pastor, da minha igreja, que eu sou muito orgulhosa de estar ali, e eu creio nesse tempo. Eu creio no crescimento e no mover do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Obrigada pelo convite. Pastorzão. Pastor Rafael Melo, muito obrigado. Né? Irmã Laviana, pastor Roberto. Para mim está sendo uma alegria, uma honra, né? Esse momento. Glória a Deus. Tanto, né, esses dias aqui em Blumenau, como essa mesa que foi poderosa, né? Para a glória de Deus. Né? Meu Deus, um mestre, meu Deus do céu. E muito obrigado mesmo por me proporcionar esse momento, né? Tão abençoado, tão especial. E também honrar, né? Nosso precioso amigo Espírito Santo, que esteve aqui conosco todo o tempo, nos guiando, né? E nos fazendo instrumento para quem vai assistir. Glória a Deus. E é isso. Por mais Santo Espírito Podcast aqui, em nome de Jesus. Santo Espírito Podcast. Forte. Pessoal, Deus abençoe sua vida, que aqui você possa usufruir, assistir várias vezes das revelações que aqui foram liberadas através da vida de cada um. Tem muita novidade por aí. A Escola Santo Espírito está prontinha para um novo tempo. Podcast Santo Espírito também, a partir de agora, vai ser algo bem mais constante. Estamos juntos, nos encontramos logo, logo, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida hoje e sempre. Tchau, tchau. Amém.